E a propósito do Dia Mundial do Sono, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia veio aqui até Évora falar com o Dr. Nuno Jacinto, à Unidade de Saúde Familiar de Sales, em Évora, e falar com o Dr. Nuno sobre sono, Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. E sabemos que se a patologia respiratória do sono, sobretudo, é tão comum na prática clínica da pneumologia, sabemos que quem está na linha da frente a referenciar, e sabemos que, sobretudo, a patologia respiratória do sono é uma das principais causas atuais de referenciação à consulta de pneumologia. Provavelmente também será na prática clínica, será uma consulta muito frequente neste âmbito, sobretudo porque é uma doença que se associa a muitas outras comorbilidades, nomeadamente as cardiovasculares, a hipertensão arterial, a fibrilação auricular, a insuficiência cardíaca, a cardiopatia isquémica, mas também a diabetes, que também são responsáveis por um grande volume de consultas. Como é que se faz depois na prática clínica? É olhar para os grupos de risco e questionar os principais sinais e sintomas, ou são os doentes que vêm cá e que reportam principalmente a roncopatia, a apneia, as apneias presenciadas e a sonolência diurna? Temos um bocadinho das duas situações. Temos doentes que reportam ativamente as suas queixas e que nos fazem pensar na patologia respiratória do sono, mas temos outros que não o referem ativamente e, portanto, temos que perguntar e vamos precisamente a isso, aos grupos de risco, aos diabéticos, aos obesos, aos hipertensos, aos doentes com patologia cardíaca, e vamos questionar se realmente tem alguma queixa que nos sugira que há ali uma patologia respiratória ligada ao sono. E, na realidade, o que depois vamos encontrar é que em vários casos existe, muitas vezes passou despercebido durante anos e acaba por exigir ali uma maior atenção da nossa parte, uma maior investigação e lá está, depois um apoio da pneumologia, uma referenciação à pneumologia, para depois em conjunto conseguirmos melhor orientar estes doentes. E continuamos com o mesmo padrão, mais frequência de consulta no homem do que na mulher, ou já começa a haver também alguma atenção das próprias mulheres para o próprio sono? Nós sabemos que, sobretudo, a apneia de sono é mais frequente no homem, classicamente na proporção de 2:1, mas que depois da menopausa as mulheres começam a ficar mais ou menos em pé de igualdade com os homens na taxa de prevalência da doença. As mulheres também começam a reportar os sintomas ou também têm alguma atenção em relação a perguntar proativamente os sintomas de sono na mulher no pós-menopausa? Eu acho que é uma mudança de panorama que está a acontecer. Tradicionalmente é mesmo isso, temos mais homens a relatarem estas queixas, temos mais homens identificados e diagnosticados com este tipo de patologia. Começamos a ter mais mulheres a referir ativamente estes sintomas, lá está. Muitas vezes são elas próprias que nos dizem que têm ali algumas queixas de roncopatia, que o companheiro se queixa, ou que têm sonolência diurna, ou que sentem que não descansam bem durante a noite e que nos fazem ali despertar alguns alarmes. E depois temos também uma atenção maior da nossa parte, claro que sim, sobretudo nas mulheres pós-menopausa. Sabemos que há uma maior incidência, sabemos que esta patologia tem uma maior relevância nesse grupo e, portanto, no meio destas coisas todas que temos que fazer nestes doentes, nestas senhoras em concreto, é mais uma área que temos que nos lembrar de perguntar a pouco e pouco. Isto vai entrando na nossa rotina, mas é como tudo, é algo que tem que ser introduzido naquilo que é a nossa prática clínica diária. Até porque o tratamento do sono, nomeadamente a apneia de sono, tem impacto depois nas comorbilidades, não é? Nomeadamente na evolução e no prognóstico das outras doenças associadas. Portanto, continua a ser muito importante pôr o sono na ordem do dia e falar sobre o sono. E eu acho que outra das questões muito importantes também é sempre no sono e a relação com a condução e a sonolência ao volante por patologias de sono não diagnosticadas. E se até há uns anos atrás a apneia de sono não era propriamente bem vista em relação à condução e sabíamos que as pessoas que tinham apneia de sono ou que tinham distúrbios do sono não podiam conduzir, atualmente já existe legislação em relação a isto, portanto as pessoas com apneia de sono, desde que doença diagnosticada e tratada, podem conduzir, mas isto depois coloca mais uma questão na própria consulta, não é? De quem está habituado a renovar a carta de condução. Deve ser uma das questões. É uma questão importantíssima. A renovação da carta de condução pode ser feita por qualquer médico, mas em muitos casos acaba por ser feita pelo próprio médico de família. É assim em muitas das nossas USFs e UCSPs. E essa questão do sono é uma das coisas que nós questionamos e é nessa fase que questionamos ativamente e perguntamos. Quando temos doentes já diagnosticados, procuramos então perceber se estão efetivamente controlados, se estão tratados, qual é a informação que temos da pneumologia e quando temos um doente em que nos aparece com sintomatologia de novo e que vem renovar a sua carta, e acaba por ser um dos doentes que temos que referenciar com prioridade para a pneumologia para perceber exatamente em que patamar estamos. E se aquele doente precisa de algum tratamento específico e se pode continuar a conduzir ou se pode conduzir a partir daquele momento. É uma maior necessidade que temos de articulação com a pneumologia. Sabemos que a resposta de um lado e do outro, por vezes, não é ideal. Nós temos todos muito trabalho, é difícil conseguirmos esta articulação, mas também aqui é importante, por um lado, estarmos atentos à questão do sono e da patologia respiratória do sono e, por outro lado, tentarmos melhorar aquilo que é a nossa articulação, neste caso, entre médicos de família e pneumologistas. Claro que sim, e eu acho que esse foco também é muito importante. Sabemos que
A apneia do sono não é uma contraindicação para quem conduz, quer para motoristas profissionais ou não, mas que é importante proativamente perguntar e nos doentes que estão sob tratamento validar a coisa mais importante, que é a adesão ao tratamento e a eficácia do tratamento. E para isso é para melhorar esta articulação, é por isso que estamos aqui hoje com a Medicina Geral e Familiar e aproveitar este momento também para agradecer, porque eu acho que a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar tem tido sempre uma parceria ao longo dos anos em outras ocasiões e em outros projetos, portanto obrigada a todo mundo, Jacinto, e feliz Dia Mundial do Sono. Muito obrigado, e da nossa parte também agradecer à Sociedade Portuguesa de Pneumologia esta parceria constante que tem, a preocupação constante que tem em articularem connosco, em falarem connosco e juntos construirmos um caminho que permita levar a melhores cuidados prestados aos nossos doentes, bem, com patologia respiratória do sono e com toda a patologia na área pneumológica. Claro, e é a única forma de trabalhar, não temos dúvida quem é a equipa. Obrigado.